Ana tinha 48 anos, quando percebeu que havia se tornado invisível. 22 anos de casamento, 3 filhos criados e um divórcio, que a deixou se perguntando se algum homem voltaria a olhá-la com interesse. Ela estava em um evento de trabalho, quando aconteceu algo inesperado. 3 homens diferentes, em momentos distintos da noite, pediram o número dela. Ricardo, 52 anos, arquiteto. Guilherme, 49 anos, empresário. E Davi, 55 anos, médico. Nos 3 meses seguintes, os 3 descobriram que estavam saindo com a mesma mulher. E em vez de irem embora, todos intensificaram seus esforços. Ricardo começou a aparecer nos lugares que Ana frequentava. Guilherme mandava flores toda semana. Davi a convidou para conhecer sua família. Ana não estava jogando com nenhum deles. Ela simplesmente estava curtindo a vida dela. Mas algo nela havia mudado. E Nilda Chiaraviglio descobriu exatamente o que. Você já sentiu que depois do divórcio, você se tornou invisível? Que os homens olham através de você, como se você não existisse? Que sua idade, suas marcas de vida, sua história, são defeitos que te tornam indesejável? E você começou a acreditar que seu tempo passou, que você deveria se contentar com a solidão. Ou pior, com migalhas de atenção, de homens que mal te valorizam. Mas Ana provou que isso é mentira. Não apenas um homem a queria. 3 homens maduros, bem-sucedidos, disputavam a atenção dela. E você vai descobrir como ela fez isso. Não com macetes, não com manipulação, mas com uma transformação interna que se tornou um poder de atração incrível. Nilda Chiaraviglio estudou centenas de mulheres divorciadas e identificou um padrão claro. Mulheres que se tornam invisíveis após o divórcio. E mulheres que se tornam mais desejáveis do que nunca. A diferença não está na aparência física. Não está na idade. Está em como elas reconstruíram sua identidade. Mulheres que ficam presas na identidade de ex-esposa, de mãe abandonada, de mulher traída, carregam essa energia de vítima. E homens maduros fogem de energia de vítima, mas mulheres que se reinventam, como indivíduos completos, com propósito próprio, com vida vibrante, emanam uma energia de abundância que atrai homens como ímã. Deixa eu te contar como Ana chegou a esse ponto. O divórcio foi há 2 anos. O marido saiu de casa para viver com uma colega de trabalho. Ana entrou em colapso. 6 meses chorando. 6 meses questionando o que ela fez de errado. 6 meses sentindo que sua vida tinha acabado aos 46. E então, uma amiga a levou para uma palestra de desenvolvimento pessoal. O palestrante disse algo que mudou tudo. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe fazer depois do que aconteceu. Ana decidiu escolher reconstrução em vez de destruição. Ela se matriculou em aulas de dança. Ela voltou a pintar, hobby que abandonou quando se casou. Ela começou terapia, não para entender por que o ex saiu, mas para entender quem ela era sem ele. Ela viajou sozinha pela primeira vez na vida. Ela montou um grupo de leitura com amigas. Ela começou a caminhar todas as manhãs. E aos poucos, sem perceber, ela se tornou uma mulher completamente diferente. Não mais jovem, mais inteira, não mais bonita, mais interessante, não mais disponível, mais valiosa. Foi nesse estado, 1 ano e meio após o divórcio, que Ricardo a conheceu. Eles estavam em uma exposição de arte. Ana estava sozinha, observando uma pintura. Ricardo se aproximou e comentou sobre a obra. Ana respondeu com insights profundos sobre técnica e história da arte. Ricardo ficou fascinado. Ele perguntou se ela era artista. Ana sorriu e disse: "Pinto por prazer, não por profissão."
mas arte sempre foi minha paixão. Eles conversaram por 40 minutos. E quando Ricardo pediu o número dela, Ana sentiu algo que não sentia há anos. Ela não precisava daquele número. Ela estava bem sozinha. Mas ela gostou da conversa. Então ela deu. Ricardo ligou no dia seguinte. Eles combinaram de tomar um café. E o que impressionou Ricardo não foi a beleza de Ana. Foi a presença dela. Ela não estava nervosa. Não estava tentando impressioná-lo. Ela era genuinamente ela mesma. Ela falou sobre suas pinturas, seus livros, suas viagens. Ela fez perguntas inteligentes sobre a vida dele. E no final do encontro, quando Ricardo sugeriu jantar na sexta, Ana disse: "Sexta eu tenho compromisso com minhas amigas, mas posso no sábado?" Ricardo ficou surpreso. As mulheres costumavam fazer de tudo para sair com ele. Ana não. Ela tinha a própria vida. E isso o intrigou profundamente. 2 semanas depois, Ana conheceu Guilherme em um evento corporativo. Ela era consultora freelancer e estava trabalhando lá. Guilherme era palestrante. Após a palestra, ele desceu do palco e foi direto falar com ela. Por quê? Porque durante toda a apresentação, ele notou uma mulher na terceira fileira, que não estava apenas ouvindo. Ela estava anotando, refletindo, completamente imersa. E quando ele disse algo profundo, ela sorriu. Não aquele sorriso de educação, mas um sorriso de reconhecimento, de alguém que entendeu a camada mais profunda do que ele estava dizendo. Guilherme se aproximou e disse: "Você parecia estar realmente presente durante a palestra." Ana respondeu: "Eu estava... Você disse algo sobre liderança que me fez repensar minha abordagem com clientes." E ela compartilhou a reflexão dela. Guilherme ficou impressionado. Ele não estava acostumado a mulheres que o desafiavam intelectualmente. Ele pediu o cartão dela. Ana deu. E no dia seguinte, Guilherme enviou uma mensagem. Adoraria continuar aquela conversa em um almoço. Ana aceitou. E durante o almoço, Guilherme percebeu algo. Ana não estava tentando agradá-lo. Ela discordava dele em alguns pontos. Ela não ria de todas as piadas. Ela era autêntica, e isso o atraiu de forma avassaladora. 1 mês depois, Ana foi a uma consulta médica de rotina, e o médico que a atendeu foi Davi. Ele tinha 55 anos, viúvo há 3 anos. Ele fez as perguntas de praxe, e então notou no histórico dela, divorciada há 2 anos. E ele fez algo que médicos não fazem. Ele perguntou: "Como você está lidando com isso?" Ana sorriu e disse: "Estou vivendo a melhor fase da minha vida." Davi ficou surpreso. A maioria das pessoas recém-divorciadas estava destruída. Ana estava radiante. Ele terminou a consulta. E quando ela estava saindo, ele fez algo que nunca tinha feito. Ele disse: "Isso vai parecer pouco profissional, mas você tem uma vibe incrível. Eu adoraria tomar um café com você fora daqui." Ana riu e disse: "Isso é realmente pouco profissional, mas eu aceito." E eles marcaram para o fim de semana. Agora aqui está a parte crucial. Ana não estava saindo com os 3 ao mesmo tempo intencionalmente. Ela simplesmente estava conhecendo pessoas. Ela não estava procurando marido, não estava desesperada por relacionamento. Ela estava vivendo. E quando você está vivendo plenamente, você atrai múltiplas oportunidades, porque homens maduros sentem o cheiro do desespero de longe e fogem. Mas eles também sentem o cheiro de abundância e correm na direção dela. Ana estava transbordando felicidade, e 3 homens sacaram isso na hora. E aí não teve jeito. Ricardo e Guilherme se esbarraram em uma festa e a verdade veio à tona. Os 2 comentaram que estavam saindo com uma tal de Ana, mesma idade, mesma profissão, mesma cidade. Era a mesma pessoa. Ricardo ficou pistola no começo.
Achou que era o único. Mas Ana nunca prometeu nada. Eles tinham saído umas 4 vezes em 5 semanas, sem nenhum compromisso. Guilherme, por outro lado, ficou super intrigado. Pensou: o que essa mulher tem de tão especial para outro cara estar tão interessado? Davi descobriu a verdade umas 2 semanas depois, quando Ana comentou, sem querer, que estava conhecendo outras pessoas. Ele perguntou: quantas outras pessoas? Ana sorriu e respondeu: isso importa? A gente só tá se conhecendo, relaxa, não tem nada sério. Davi sacou que ela estava certa. E em vez de sumir, pensou: preciso dar um jeito de me destacar. E aqui entra a visão de Nilda Chiaraviglio. Quando homens de verdade descobrem que estão competindo por uma mulher, 2 coisas podem rolar. Se a mulher está claramente fazendo joguinho, manipulando, criando uma competição besta, eles caem fora na hora. Mas se a mulher está simplesmente curtindo a vida dela, conhecendo gente, sem se amarrar antes da hora, os caras respeitam. E mais do que isso, eles começam a se esforçar muito mais, porque eles percebem que se bobearem, vão perdê-la. E homem de valor odeia perder uma mulher que vale a pena. Ricardo começou a se dedicar de verdade. Parou de chamar para sair de última hora. Começou a planejar tudo com antecedência. Levou Ana para lugares que sabia que ela ia amar. Exposições de arte iradas, shows, restaurantes com uma decoração incrível. Mostrou que estava ligado no que ela gostava. Guilherme começou a mostrar o lado sensível dele. Deixou de lado a pose de machão bem-sucedido e começou a falar sobre seus medos, seus sonhos, suas inseguranças. Mostrou que confiava nela o suficiente para ser ele mesmo. Davi começou a incluí-la na vida dele. Apresentou Ana para os filhos. Chamou para jantares em família. Mostrou que a via não como um casinho passageiro, mas como alguém com quem ele podia construir algo sério. E Ana? Ela continuou sendo ela mesma. Não forçou a barra onde não tinha interesse. Não aceitou todos os convites que recebeu. Não se moldou ao que cada um queria. Continuou pintando seus quadros. Continuou viajando pelo mundo. Continuou tocando a própria vida. E os 3 homens continuaram fascinados, porque eles perceberam: essa mulher não precisa de nós. Ela escolhe estar conosco. E isso muda tudo. Acabamos de ver como uma divorciada de 48 anos fez 3 homens maduros competirem por ela sem precisar apelar para manipulação. Aquele super thanks ali embaixo não é só uma forma de apoiar o canal. É você dizendo que mulheres maduras e divorciadas não estão descartadas. Que recomeçar aos 40, 50, 60 anos pode ser incrivelmente melhor do que o começo. Que a disputa masculina rola naturalmente quando você se transforma em uma mulher completa. Quando você clica naquele coração dourado, você escolhe a plenitude em vez do desespero. Você escolhe se reconstruir em vez de se destruir. Agora, vamos ao que Nilda Chiaraviglio identificou como os 5 pilares que transformaram Ana de uma mulher invisível em uma mulher irresistível. Esses 5 pilares valem para qualquer mulher divorciada, de qualquer idade, que queira reconstruir a vida amorosa de um jeito saudável e poderoso. Primeiro pilar: reconstrução da identidade individual. Ana passou 22 anos sendo a esposa de alguém, a mãe de alguém, a dona de casa de uma família. E quando tudo isso acabou, ela se tocou. Eu não sei quem eu sou sem esses papéis. E essa é a armadilha que prende tantas mulheres divorciadas. Elas continuam se definindo pelos papéis que perderam. A ex-mulher do fulano, a mãe do ciclano e da beltrana. Mas Ana resolveu se perguntar: quem é Ana? O que a Ana gosta de fazer? O que a Ana sempre quis fazer e nunca fez? E as respostas a levaram para a dança, para a pintura, para as viagens, para os livros. Ela se descobriu como um indivíduo único. E quando você tem uma identidade forte, você não precisa de homem para te completar. Você já está completa. E homens de verdade são loucos por mulheres completas.
Porque eles não querem salvar ninguém. Eles querem partners, não projetos. Segundo pilar: criação de uma vida rica e multidimensional. Depois do divórcio, muitas mulheres ficam na expectativa, esperando o próximo cara aparecer, esperando o próximo romance começar, esperando a vida recomeçar. Mas Ana não ficou parada esperando a vida acontecer. Ela criou uma vida tão cheia de coisas boas que os homens se tornaram um plus, não o objetivo principal. Tinha aula de dança às terças e quintas, grupo de leitura às quartas, caminhadas matinais, todo dia. Projetos de pintura nos fins de semana, viagens todo mês. Ela vivia ocupada. De verdade, não fingindo para parecer interessante. E quando Ricardo, Guilherme e Davi tentavam marcar encontros, às vezes ela realmente não podia, porque tinha compromissos inadiáveis com ela mesma. E isso criava uma escassez natural. Ela não estava disponível o tempo todo. E essa disponibilidade limitada aumenta o valor percebido. É a lei da oferta e da procura aplicada aos relacionamentos. Terceiro pilar: eliminação da energia de vítima. Nos primeiros 6 meses depois do divórcio, Ana vivia na friend zone da energia de vítima. Só sabia contar a história do ex que traiu, do casamento que fracassou, da vida que desmoronou. E as pessoas ao redor, incluindo os pretendentes, caíam fora. Porque a energia de vítima espanta. Ninguém quer carregar o peso emocional de outra pessoa. Mas depois da terapia e de muito autoconhecimento, Ana virou a chave. Parou de falar do ex. Quando alguém perguntava sobre o divórcio, ela dizia: "Foi um recomeço necessário. Tô muito melhor agora." E mudava de assunto. Ela não escondia que era divorciada, mas não deixava isso definir quem ela era. Ricardo, Guilherme e Davi foram atraídos por uma mulher que estava olhando para frente, não para trás. Uma mulher que tinha superado, não uma mulher que vivia presa no passado. Quarto pilar: desenvolvimento da autossuficiência emocional. Ana não precisava de aprovação masculina para se sentir bem consigo mesma. Ela já se aprovava. Quando Ricardo não ligava por uns dias, ela não entrava em pânico. Continuava vivendo a vida dela numa boa. Quando Guilherme cancelava um encontro, ela não se sentia rejeitada. Aproveitava o tempo livre para fazer outras coisas que gostava. Quando Davi não respondia às mensagens na hora, ela não ficava neurótica. Ela tinha outras prioridades. Essa autossuficiência emocional criava um efeito incrível. Quanto menos ela precisava deles, mais eles queriam estar perto dela. Porque homens de verdade detestam carência, mas são loucos por independência. Eles não querem ser o ar que você respira. Eles querem ser a cereja do bolo de uma vida que já é uma delícia. Quinto pilar: manutenção de padrões elevados. Ana sabia exatamente o que merecia. E não aceitava nada menos do que isso. Quando Ricardo tentou bancar o descolado logo de cara, marcando encontros em cima da hora, Ana disse não. Quando Guilherme tentou apressar as coisas, querendo intimidade física antes de conexão emocional, Ana pisou no freio. E quando Davi tentou manter tudo indefinido, Ana foi clara. Olha, eu não tô interessada em algo que não vai pra lugar nenhum. Ela não foi grossa, nem agressiva, mas foi firme. E os 3 homens responderam da mesma forma. Eles aumentaram o nível do que estavam oferecendo. Porque homens de verdade respeitam mulheres que se respeitam. Eles não respeitam mulheres que aceitam qualquer coisa. Padrões elevados filtram os caras que não valem a pena e atraem aqueles que valem. E aí, o que aconteceu? Como essa história terminou? Depois de 3 meses saindo com os 3, Ana percebeu que precisava tomar uma decisão, não porque os caras estavam pressionando, mas porque ela viu que continuar saindo com os 3 seria desonesto. Ela combinou conversas individuais com cada um. Foi honesta. Disse: "Olha, eu conheci vocês 3 ao mesmo tempo. Vocês são homens incríveis.
Mas eu preciso escolher com quem eu quero construir algo mais profundo. E ela escolheu o Davi. Por quê? Não que Ricardo e Guilherme não fossem bons o suficiente, mas porque Davi era o que mais se encaixava no que ela queria para a vida dela naquele momento. Ricardo era fascinante intelectualmente. Guilherme era apaixonante emocionalmente. Mas Davi oferecia uma parceria de verdade. Ele tinha filhos adultos, assim como ela. Ele tinha passado por perdas, como ela. Ele valorizava estabilidade, igual a ela. E quando Ana contou isso para ele, Davi não se surpreendeu. Ele disse: "Eu sentia que tinha uma disputa rolando, e eu estava pronto para lutar por você, porque mulheres como você são rara, e Ricardo e Guilherme." Ficaram chateados, mas não guardaram rancor, porque Ana foi honesta desde o começo. Ela nunca prometeu exclusividade antes de estar pronta. Nunca mentiu, nunca manipulou. Ricardo disse: "Ana, você me mostrou que eu estava acomodado nos meus relacionamentos. Você elevou meu nível. Obrigado por isso." Guilherme falou: "Você me ensinou a ser vulnerável. Vou levar isso para o meu próximo relacionamento." Os três saíram dessa experiência melhores. E Ana saiu com um relacionamento sólido. Mas olha só a lição mais importante que Nilda Chiaraviglio tirou dessa história. Ana não planejou fazer 3 homens competirem por ela. Ela não manipulou, não criou competição artificial. Ela simplesmente se tornou uma mulher tão completa, tão interessante, tão valiosa, que vários homens se interessaram naturalmente. E essa é a diferença entre estratégia saudável e manipulação tóxica. Manipulação é inventar uma escassez que não existe. Estratégia saudável é criar uma vida tão rica que a escassez acontece naturalmente. Manipulação é brincar com as emoções masculinas. Estratégia saudável é se tornar uma mulher que merece ser conquistada. Agora, vamos entender o que se passava na cabeça de Ricardo, Guilherme e Davi durante esses 3 meses. Porque entender a psicologia masculina madura te dá poder. Nilda Chiaraviglio entrevistou os 3 homens meses depois para entender o que eles estavam pensando. E as respostas foram reveladoras. Ricardo disse: "Quando eu conheci a Ana, eu estava acostumado com mulheres que faziam de tudo para me agradar, que topavam qualquer horário, qualquer programa, qualquer coisa que eu propusesse, e isso me fazia perder o interesse rapidinho. Mas a Ana, ela tinha opinião, ela tinha compromissos, ela tinha a própria vida, e isso me despertou. Eu comecei a pensar nela entre os encontros. Comecei a planejar os encontros com antecedência porque eu sabia que ela não estaria sempre disponível. Comecei a me perguntar: o que eu posso fazer para impressionar essa mulher? E quando eu descobri que ela estava saindo com outras pessoas, a minha primeira reação foi raiva. Eu pensei: como assim ela não está focada só em mim? Mas aí eu parei para pensar: ela não me deve nada. A gente está só se conhecendo. E se eu quiser exclusividade, eu preciso oferecer alguma coisa que valha a pena. Preciso provar que eu mereço. Guilherme disse: a Ana foi a primeira mulher em anos que me fez sentir algo de verdade. Eu tinha saído de um casamento onde tudo era superficial. Eu estava acostumado a fingir que estava tudo bem quando não estava. Mas com a Ana, eu podia ser eu mesmo. Ela não me julgava, não exigia que eu fosse perfeito, mas também não aceitava qualquer coisa. Ela tinha padrões. E isso me fez querer ser melhor. Quando eu descobri que tinha uma competição rolando, eu fiquei com medo de perdê-la. E esse medo me fez agir. Eu parei de ser o empresário todo confiante e mostrei o homem vulnerável que estava por trás. E a Ana respondeu a isso. Ela valorizou a minha autenticidade. E mesmo que no final ela tenha escolhido outra pessoa, eu não me arrependo, porque ela me ensinou que vulnerabilidade é força, não fraqueza. E Davi disse: eu estava viúvo há 3 anos. E eu estava convencido de que nunca mais ia encontrar alguém.
Minha esposa foi o grande amor da minha vida. Como é que eu ia substituir ela? Mas a Ana não tentou substituir ninguém. Ela era única. Ela tinha uma vibe incrível que me tirou do luto. Ela me mostrou que é possível amar de novo, de uma forma diferente, mas igualmente profunda. Quando ela me disse que estava saindo com outras pessoas, eu fiquei inseguro. Eu pensei, eu tô velho demais. Esses outros caras devem ser melhores. Mas aí eu me toquei. A Ana me escolheu para conhecer. Ela tá investindo tempo em mim. Isso significa que eu tenho alguma coisa que ela valoriza. Então eu parei de competir tentando ser melhor que os outros. E comecei a ser o melhor Davi que eu podia ser. Eu abri a minha vida para ela. Apresentei ela para os meus filhos. Incluí ela nos meus planos para o futuro. E quando ela me escolheu, eu não fiquei surpreso, porque eu sabia que o que eu estava oferecendo era real, era parceria, era construção conjunta, não era paixão passageira. Percebe o padrão? Os 3 homens reagiram à presença da Ana da mesma forma. Eles se tornaram versões melhores de si mesmos. Eles pararam de fazer o mínimo e começaram a investir de verdade. E é isso que acontece quando você é uma mulher de valor. Você não precisa exigir. Você não precisa implorar. Os homens naturalmente elevam o nível do que oferecem. Porque eles sabem que se não fizerem isso, eles vão te perder. E perder uma mulher de valor dói muito mais do que o esforço de conquistá-la. Agora, vamos ao protocolo prático que Nilda Chiaraviglio desenvolveu para mulheres divorciadas que querem reconstruir a vida amorosa sem desespero. São 7 passos que toda mulher pode aplicar, independente da idade, da história, das circunstâncias. Passo número 1. Período de luto saudável. Não pule essa fase. Se você acabou de se divorciar, não entre de cara no mundo dos relacionamentos. Você precisa processar a perda. Você precisa chorar, sentir raiva, fazer terapia. Ana levou 6 meses. Algumas mulheres levam 1 ano, outras 2. Não existe um tempo certo. Mas existem sinais de que você está pronta. Quando você consegue falar sobre o ex, sem aquela emoção intensa. Quando você consegue enxergar seu futuro com esperança. Quando você se sente inteira e não quebrada. Não comece a namorar antes disso, porque você vai levar toda aquela bagagem não resolvida para o próximo relacionamento e vai sabotar tudo. Passo 2. Redescobrindo você. Faça uma lista de quem você era antes do casamento. Quais eram seus sonhos, seus hobbies, suas paixões? E então se pergunte: o que eu abandonei para ser esposa? O que eu sempre quis fazer e nunca fiz? E comece a fazer essas coisas. Não porque você quer atrair homens, mas porque você quer ser você mesma de novo. Ana voltou a pintar. Ela começou a dançar. Ela viajou. Ela leu os livros que sempre quis ler. Ela se tornou interessante para si mesma primeiro e, consequentemente, se tornou interessante para os outros. Passo 3. Construindo uma rede social forte. Mulheres divorciadas frequentemente perdem amigos nesse processo. Porque os amigos eram do casal. Ou porque ela se isolou durante o casamento. Reconstrua sua rede. Entre em grupos. Vá a eventos. Faça novos amigos. Tenha amigas que te apoiem. Porque quando você tem uma rede social forte, você não está desesperada por companhia masculina. Você já tem companhia. E isso muda sua energia completamente. Você está conhecendo homens porque quer, não porque precisa. Passo 4. Estabelecendo padrões claros, antes de começar a namorar. Defina seus não negociáveis. O que você não vai aceitar nunca mais? Desrespeito, infidelidade, indefinição, falta de esforço. Escreva. E quando você começar a conhecer homens, mantenha esses padrões. Não abra exceções. Não justifique comportamentos ruins. Não aceite migalhas. Ana sabia o que ela merecia,
e ela não aceitava menos. E os homens respeitaram isso. Passo 5. Conhecendo várias pessoas simultaneamente. Isso não é ser promíscua. Isso é ser inteligente. Quando você coloca todos os ovos na mesma cesta logo de cara, você cria um apego prematuro. Você idealiza. Você se torna disponível demais. Mas quando você está conhecendo várias pessoas ao mesmo tempo, de forma honesta e transparente, você mantém a perspectiva. Você compara. Você não se apega ao primeiro que aparece. Você escolhe com sabedoria. Ana não escondeu de nenhum dos 3 que ela estava conhecendo outras pessoas. E os 3 respeitaram. Porque ela foi honesta. Passo 6. Mantendo um ritmo lento. Não acelere a intimidade, física ou emocional. Deixe as coisas se desenvolverem, organicamente. Quanto mais devagar você vai, mais tempo você tem para avaliar se a pessoa vale a pena. Ana não transou com nenhum dos 3 nas primeiras semanas. Ela não abriu toda a sua vida nas primeiras conversas. Ela foi gradual. E isso criou antecipação, mistério, valorização. Homens maduros apreciam mulheres que não se entregam rapidamente, porque isso demonstra autorrespeito. Passo 7. Escolhendo baseada em compatibilidade real. Quando chegar a hora de escolher alguém para algo mais sério, não escolha por paixão. Não escolha pelo mais bonito. Não escolha pelo mais bem-sucedido. Escolha por compatibilidade, valores alinhados, objetivos de vida similares, maturidade emocional equivalente. Ana escolheu o Davi porque ele era o que melhor se encaixava no estilo de vida que ela queria. Não porque os outros eram piores, mas porque ele era o mais compatível. Agora vamos falar sobre o que você não deve fazer. Porque Nilda também identificou os erros que mulheres divorciadas cometem e que as mantêm invisíveis ou atraem homens errados. Erro 1. Começar a namorar imediatamente após o divórcio. Você não está pronta. Você está machucada. Você vai levar toda a mágoa para o próximo homem. Ele vai pagar pelos erros do ex. E o relacionamento vai fracassar. Dê tempo ao tempo. Erro 2. Procurar alguém para preencher o vazio. Você precisa preencher o vazio sozinha primeiro. Com hobbies, com amigos, com um propósito. Se você procura um homem para preencher o vazio, você vai atrair um homem que quer alguém dependente. E isso não é um relacionamento saudável. É codependência. Erro 3. Aceitar qualquer atenção. Mulheres divorciadas frequentemente ficam tão carentes de validação que aceitam a atenção de qualquer homem, até de homens que claramente não valem a pena. Mantenha seus padrões. Prefira ficar sozinha, a estar com alguém errado. Erro 4. Comparar novos homens com o ex. Para melhor ou para pior, cada pessoa é única. Julgue o homem à sua frente pelo que ele é, não pelo que o ex era ou não era. Ana nunca comparou o Ricardo, o Guilherme ou o Davi com o ex-marido. Ela os avaliou como indivíduos. Erro 5. Esconder que você é divorciada. Algumas mulheres têm vergonha do divórcio, mas divórcio não é fracasso. É coragem de sair de algo que não funciona. Ana nunca escondeu. E homens maduros respeitaram. Porque homens maduros entendem que relacionamentos, às vezes, terminam. Erro 6. Se tornar amarga em relação aos homens. Algumas mulheres divorciadas desenvolvem raiva generalizada contra homens. E carregam essa energia para novos relacionamentos. Homens sentem isso. E fogem. Ana processou sua raiva na terapia. Ela não generalizou. Ela sabia que um homem a machucou. Não todos os homens. Erro 7. Sacrificar sua identidade de novo. Você reconstruiu quem você é. Não abandone isso pelo próximo relacionamento. Não pare de pintar porque o novo homem quer mais tempo com você. Não cancele suas viagens com amigas porque ele quer que você fique. Mantenha-se inteira. Ana fez isso. E Davi amou isso nela. Agora deixa eu te contar o que aconteceu 2 anos depois. Ana e Davi se casaram.
Mas não foi um casamento tradicional. Foi a união de duas pessoas completas que escolheram construir juntas. Eles moram juntos, mas cada um mantém suas individualidades. Ana continua pintando, continua viajando com as amigas, continua tendo a própria vida. Davi continua com seus hobbies, suas amizades, a vida dele. E quando eles se encontram no final do dia, eles compartilham, não porque precisam, porque querem. E o Ricardo e o Guilherme, ambos encontraram parceiras maravilhosas meses depois, e ambos disseram a mesma coisa. Ana elevou o nosso padrão. Agora a gente sabe como é uma mulher de valor, e a gente não aceita menos. Essa é a mágica de se tornar uma mulher de valor. Você não apenas transforma a sua própria vida, você transforma a vida de todos os homens que cruzam o seu caminho. Porque você ensina a eles o que é possível. Você mostra a eles que existem mulheres que não precisam deles, mas escolhem estar com eles. E isso muda completamente como eles se relacionam. Se você chegou até aqui, você não é uma mulher que se contenta com menos. Você é uma mulher que sabe que um recomeço é possível. Comenta a reconstrução se você está pronta para se reinventar após o divórcio, ou esperando se você ainda está presa ao passado. Vamos ver quantas mulheres maduras aqui estão prontas para se tornarem irresistíveis, através da completude, e não do desespero.